Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer um pedacinho deste livro aqui, ó, O Cérebro que Diz Sim, do Dr. Daniel Siegel, que é um queridíssimo aqui do CRIA, autor do livro O Cérebro da Criança. E nesse livro aqui, gente, ele vem explicar pra gente de que forma a nossa educação, a nossa forma, né, de se relacionar com a criança pode interferir neste comportamento. E ele vai além. E como que eu, adulto, pai, mãe, cuidador, que estou com esta criança, o que é que eu posso fazer para que eu consiga ter uma criança cada vez mais curiosa, empática, resiliente, feliz, decidida, responsável, enfim, tudo aquilo que todo papai e toda mamãe sonha encontrar nas suas crianças. Então, aqui nesse livro, eu acho muito interessante a forma como ele vem trazer tudo isso, porque ele vai falando sobre como que a gente pode tornar cada vez mais o cérebro dos nossos filhos equilibrado, empático, mais perceptível ao que está acontecendo à sua volta e não somente centrado em si, né? E aí ele vai trazendo várias dicas, várias situações do nosso dia a dia. E é uma leitura muito gostosa, sem sombra de dúvida. Mas aí eu vim trazer um pedacinho, como eu sempre trago para vocês aqui no IGTV, onde ele vem dizer lá no finalzinho do livro já o seguinte: vamos parar um pouquinho e vamos pensar em como que a gente tem construído, né, essa nossa relação com as nossas crianças. E aí ele coloca aqui uma série de perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos, adultos, para a gente entender se hoje a forma como eu tenho me relacionado e educado a minha criança tem feito com que ela, né, caminhe para um cérebro mais positivo, mais resiliente, mais curioso, ou faz com que ela vá para um cérebro mais fechado, mais rígido, né, mais controlador e até mais birrento, apesar de eu não gostar desse termo, mas estou utilizando aqui só porque para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas e quero que vocês respondam aí como que a gente tem lidado com tudo isso no nosso dia a dia. A primeira é: eu estou ajudando os meus filhos a descobrirem quem eles são e o que eles querem ser? Sim ou não? Segunda, as atividades das quais eles participam protegem e promovem aquilo que eles têm dentro dele e que eles gostam, que eles curtem, ou essas atividades e esse dia a dia que acontece, essa rotina que acontece em volta da minha criança, pelo contrário, tem gerado muito estresse, muitas oscilações de humor, muitos enfrentamentos, muitos desafios. 3. Como é que está a agenda da tua família? Existe algum espaço no dia a dia da minha criança para que ele possa aprender, explorar, imaginar? Ou a gente anda assim num ritmo tão acelerado e tão ocupado que mal dá tempo da nossa criança ser criança? 4. Será que eu tenho enfatizado notas e conquistas escolares mais do que eu devia? Será que realmente isso tem um peso assim extremamente importante na minha relação com a minha criança? Como é que eu tenho cuidado disso? 5. Eu tenho transmitido para minha criança a ideia de que o que eles fazem é mais importante do que o que ele é, tipo, se ele se comportou mal ou se ele não conseguiu atingir determinado objetivo, isso é mais importante do que a pessoa que ele é. 6. Eu tenho o meu relacionamento com os meus filhos, ele está sendo prejudicado pela minha constante pressão sobre eles, para eles fazerem sempre mais ou serem sempre melhores. Será que eu tenho ajudado, né? Essa cobrança, essa pressão, esse estresse no dia a dia da minha criança, também exigindo muito dele? Como é que eu
e os meus filhos nos comunicamos sobre o que é importante no dia a dia da gente. Eu escuto eles? Eu alguma vez já escutei eles? Eu alguma vez já discuti por que determinadas atitudes são importantes para mim? Ou para o ambiente em que a gente vive? A gente já dedicou tempo a isso? E a última, de que maneira eu me comunico com os meus filhos e se essa maneira faz com que eles se sintam confortáveis e abram, né, falem sobre tudo aquilo que eles estão sentindo ou pensando, ou isso é um monólogo? Eu percebo que eu só falo e ele só balança a cabeça, ou nem isso, nem escuta o que eu estou falando. Ficam essas perguntinhas aí para vocês. Caso a gente tenha respondido mais do que um ou dois ou três nãos em alguma dessas perguntas, vamos começar a ficar mais atento à forma como a gente tem se comunicado e principalmente se relacionado com as nossas crianças. Porque a gente pode estar sim interferindo e sim potencializando comportamentos que a gente não queria ver nas nossas crianças, que a gente não gostaria de vivenciar no nosso dia a dia. Fica aí para vocês esses questionamentos de hoje e aí acompanha a gente por aqui, porque a gente está sempre trazendo aí reflexões, sugestões, recursos para que a gente possa cuidar dessa relação da melhor forma possível.